Olá, seja bem-vindo à Minha Casa de Alívio. Em cada lar, uma fonte. Toda semana, um novo episódio da história da sua família sendo escrito por você. Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez. Minha Casa de Alívio. Hoje é o desafio de estar aqui de novo, né? Com você, com a sua família, com essas pessoas tão lindas que estão sentadas aí, porque deve ter algum bonitão aí do seu lado, né? Com certeza, né? Porque a sua família é linda, foi Deus que fez e ela é exclusiva para você, e eu quero agradecer por você deixar eu entrar dentro da sua casa de novo e falar com vocês. Antes da gente falar, eu queria orar por nós, por todos nós, e orar por você também, para que essa palavra chegue ao teu coração e você consiga ser convencido, não por mim e nem só pelo que eu estou falando, mas que você seja convencido pelo Espírito Santo. Vamos orar então? Coloque a mão no seu coração, ou pode dar as mãos também. Você que é da família aí poderia juntar as mãos, e eu queria orar por todos. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta casa, por essa família, por esses amigos. Quero agradecer por todos esses que estão reunidos aqui no Teu nome. Quero Te agradecer pela Tua paz, porque foi o Senhor que nos escolheu, e cada membro desta casa, o Pai, eles são escolhidos por Ti. Cada um que saiu do ventre da sua mãe foi uma escolha exclusiva de Deus, e por isso eles merecem ser felizes. E que esta palavra, e que esses momentos que estamos juntos, e todas essas semanas e as que virão ainda, Pai, sejam para a cura, para a paz, para a bênção e para a alegria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos, durante este mês, né, nos próximos capítulos aí, nos próximos episódios, porque não se esqueça, você está escrevendo cada episódio da história da sua família. Então, este mês nós vamos falar sobre crescendo no relacionamento com a sua família. Então, este é o nome da série, mas o título de hoje é O Desafio de Ser uma Família Saudável. E para falar sobre isso, eu queria ler com você 3 textos bíblicos, começando aqui no texto que está em 1 Samuel, no capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, e versículo 11. 1 Samuel 3, versículo 11, que diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele. Olha só, naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu, diz o Senhor, já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha só, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício e nem com ofertas de cereais. Agora o próximo texto está em 1 Samuel, capítulo 8 e versículo 1. 1 Samuel 8, versículo 1, diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias, e eles foram juízes em Berseba. Agora preste atenção. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza,
aceitavam subornos e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá e disseram o seguinte: Veja, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Próximo texto. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse o seguinte: Eu serei rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. O seu pai, preste atenção nessa palavra, jamais tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou por que você fez aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Bom, nesse desafio, que é o título, né? Desafio de ser uma família saudável, eu li a história aqui para vocês de 3 famílias. 3 famílias de gente grande. Quando eu falo gente grande, é um jeito de se dizer a respeito de pessoas que a gente respeita, né? Então, esses 3 homens que eu li, preste atenção: Eli, Samuel e o rei Davi. 3 homens de grandeza muito forte na Bíblia, 2 profetas e um rei. Todos eles tiveram filhos e todos eles tiveram uma família desajustada. Todos eles foram pais que nós podemos chamar de pais omissos. Isso mesmo que você ouviu. 2 profetas grandiosos na palavra e um dos maiores reis, para não dizer o maior rei que já existiu em Israel, foram pais omissos. Pais omissos geram uma família problemática. Nós estamos aqui falando de família saudável. O desafio de se tornar ou de ser uma família saudável. Mas para ser família saudável, não dá para ser família saudável com pais omissos. E talvez você está fazendo uma pergunta para mim agora. Você está dizendo para mim, você está acusando o Eli, você está acusando Samuel, você está acusando Davi de ser pais omissos? Não, eu não estou acusando. Eu apenas li a Bíblia para você. E a própria palavra relata que é assim que eles procederam. Os filhos de Eli fizeram coisas horríveis diante da face do Senhor. Preste atenção, coisas horríveis. A ponto de ter, olha, eu fico até constrangido de dizer isso, mas está escrito na palavra. Os filhos de Eli tiveram relações sexuais com mulheres na porta do templo. Na porta, vamos dizer na linguagem de hoje, relação sexual com mulheres na porta da igreja. Os filhos de Samuel, como você acabou de ler aqui comigo, eram pessoas avarentas, aceitavam subornos, e ou seja, se fosse falar do dia de hoje, poderia dizer que eram pastores que trabalhavam na igreja em troco de dinheiro, trabalhavam só por causa de dinheiro. E os filhos de rei Davi, tantos problemáticos eles foram. E esse que eu li para você, o Adonias, foi um grande problema para Davi também. Tanto é que ele queria se posicionar como rei por conta própria. Juntando tudo isso, nós temos aqui 3 grandes famílias, porém 3 grandes destinos trágicos de filhos, por conta da família estar desajustada. Bom, se eu quero que a minha família seja saudável, eu preciso ajustar as coisas dentro de casa. E quando eu digo ajustar as coisas, não estou jogando a culpa nos pais. Claro que eu li a história aqui de 3 pais, mas eu não quero jogar a culpa nos pais, porque todos nós viemos de uma geração onde os nossos pais erraram. Mas eles erraram por quê? Porque os pais deles erraram com eles. E os pais deles erraram com eles por quê? Porque os avós erraram, porque os bisavós erraram.
A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: então só porque o meu pai, o meu avô e o meu bisavô errou, será que eu preciso também cometer o mesmo erro que eles? A resposta é não. Agora, preste atenção. O sim é para o quê? Para que a tendência é que eu cometa o mesmo erro que eles. A tendência, sim, é que eu venha cometer o mesmo erro que eles. A tendência é eu ser parecido e cometer os mesmos erros do meu pai ou da minha mãe. Mas eu preciso fazer isso? Não, precisar eu não preciso. Mas eu tenho uma tendência de fazer. Agora, se eu já sei disso, e olhando para essas 3 grandes histórias da Bíblia, eu percebo que esses pais erraram tanto, porque olha só, o Eli, ele tratou Samuel e transformou Samuel num grande profeta. Samuel foi um grande profeta, e dentro da igreja, assim, entre aspas, a parte ministerial Eli fez certinho. Ele formou um grande discípulo que se tornou um profeta melhor do que ele, no sentido ministerial. Só que enquanto Eli fazia um grande trabalho na igreja com o seu discípulo chamado Samuel, dentro de casa o Eli era um péssimo pai, onde eles deixavam seus filhos à vontade para fazer o que eles queriam dentro e fora da igreja. O que aconteceu? O Eli, que era o Samuel, que era um bom discípulo, então ele aprende a estrutura ministerial, mas em certo sentido, ele copia também a estrutura familiar do seu pai espiritual Eli. E se os filhos de Eli foram terríveis, os filhos de Samuel também foram terríveis. Olha que história trágica. Aí você chega, então você observa que Eli foi omisso, e Samuel também foi um pai omisso. Aí quando você chega na história do rei Davi, como eu falei para você agora, nós lemos juntos aqui, você vai perceber que Davi também foi um pai omisso. Agora, por que Davi foi omisso? Será que o pai de Davi fez tudo certo? Não. Quando você vai ler a história de Davi, você percebe que o Jessé, ele era um pai que colocou um filho na frente do outro, ele era mais apegado ao filho, ele queria o bem-estar dos filhos mais velhos, ele queria se sobressair, tanto é que quando foi para escolher quem ungir a rei, ele nem se lembrou do filho mais novo. Como que um pai esquece do seu próprio filho? Quer dizer, o pai tinha outros interesses, né? E porque ele tinha outros interesses, ele estava preocupado em promover filhos mais fortes, os filhos mais bonitos, e o Davizinho ficou esquecido pelo próprio pai. Se não fosse Deus mandar chamar, se não fosse o profeta Samuel mandar chamar Davi por revelação divina e perguntar, será que tem mais um filho aqui? O Davizinho teria ficado esquecido pelo seu próprio pai, ou seja, o Jessé foi um pai omisso. E por ele ser um pai omisso, você vai ter agora o rei Davi, pai, que também foi omisso. E olha que frase terrível que usou aqui. O rei Davi, o seu pai, isso eu estou falando com relação a Adonias agora, que era filho do rei Davi, diz que o seu pai, né, o rei Davi, jamais o tinha contrariado, dizendo por que você fez isso ou por que você fez aquilo. Ou seja, como que você cresce numa casa, preste atenção, como que um filho cresce onde ele não recebe nunca um não de um pai? Como que um filho cresce sem nunca dizer o que está certo e o que está errado? E você olha para os outros pais que eu li para você, o Eli, o Samuel, o Jessé, todos como pais omissos. E pais omissos geram filhos que serão omissos em suas tarefas e serão omissos depois no futuro também como pais. E nós vamos ter gerações e gerações de famílias desestruturadas, de famílias que não são saudáveis. Mas o desafio que eu trouxe aqui para você hoje é ser uma família saudável. Pastor, como é que eu posso fazer isso acontecer se é dessa maneira que você leu? Uma possibilidade de eu mudar a minha família? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso mudar a estrutura se isso que você está falando já vem de gerações? Jesus pode mudar o contexto da sua família. Não é porque seu avô, seu pai, sua mãe, sua avó foram omissos em suas tarefas, em seu jeito de criar filhos ou seu jeito de fazer as coisas, que você precisa ser igual a eles. E então essa palavra é para pais e para filhos. Se você já é pai
e você tem copiado a estrutura omissa dos seus pais e criado seus filhos de uma maneira errada, você pode mudar isso através da palavra, através de conhecer Jesus e o Espírito Santo. Se você é filho e você tem percebido a maneira dos seus pais agirem dentro de casa de uma maneira horrível, tratando vocês de uma maneira errada, e vocês já perceberam que o jeito que vocês estão sendo criados de uma maneira errada, ou que seus irmãos estão sendo criados de uma maneira errada, ou você não percebeu isso ainda, mas você percebe que a sua vida já não está uma vida boa, já não está dando certo as coisas para você, e aí você talvez está ouvindo eu falar agora e pensando, poxa vida, agora eu percebo que o problema foi as coisas da maneira que meu pai ou minha mãe fizeram a gestão da minha família. O que eu faço? Você pode se tornar um filho melhor. Você pode mudar, não copiando o que seus pais foram, o que eles estão fazendo ou o que eles fizeram, mas você pode fazer a diferença e se tornar uma geração bendita no Senhor, através de Jesus e do Espírito Santo. Então o desafio para se tornar uma família saudável é simples. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Receba Jesus como Senhor da sua família. Deixe que o Espírito Santo entre na sua casa, deixe que o Espírito Santo entre na sua vida, na vida da sua família. E o Espírito Santo pode ter o poder de trazer alegria, paz, alívio, mas ele tem o poder de mudar caráter. Ele tem o poder de corrigir falhas. Ele tem o poder de corrigir defeitos. Ele tem o poder de mudar o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, o jeito de ser. O Espírito Santo ele pode interferir sim em todo o meu comportamento e fazer eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se cada membro da família tomar a sua própria decisão, as próximas gerações não cometerão e não passarão os mesmos problemas que nós passamos. Não estou aqui falando e acusando nem o Eli, nem o Samuel, nem o rei Davi, nem o Jessé, porque eu não sou o juiz deles. Mas eu estou falando com você por causa de uma coisa. Eu fui fruto de um pai omisso, porque não conhecia Jesus na época. Hoje meu pai é uma grande bênção, mas na época, lá atrás, meu pai não conhecia Jesus. E fez muitas coisas erradas que eu copiei meu pai. Mas meu pai fez tudo isso errado porque ele tinha copiado o que ele aprendeu com o pai dele. Que também foi um pai terrível, omisso. E eu, agora era pai. Mas eu já estava dentro da igreja, mas mesmo estando dentro da igreja, assim como Samuel, assim como Eli, assim como o rei Davi, até os 12 anos, 11, 12 anos do meu filho, eu percebi que eu fui um pai omisso na vida dele. E somente meados dos 12 anos do meu filho mais velho é que eu comecei a perceber que pai que eu estava me tornando, que pai que eu estava sendo. Eu estava apenas sendo cópia do meu pai e dos meus avós. Mas quando meados da adolescência do meu filho mais velho, eu tomei a decisão de ser um pai melhor. Quando eu tomei essa decisão, eu pedi perdão a Deus pelo pai que eu tinha sido até aquele momento. Depois eu peguei meu filho, trouxe ele para perto de mim. E eu pedi muito perdão para ele sobre várias e várias coisas que eu tinha feito de errado com ele. E essa iniciativa que eu tive, ela se repetiu outras vezes. Então nós fomos constituindo momentos de perdão entre pai e filho, marido e mulher, esposa e filhos. E minha casa foi melhorando, meu filho foi melhorando, ele foi conhecendo mais perto Jesus por causa disso. E depois, agora com a minha filha mais nova, eu estou tendo também outras oportunidades de ser um pai melhor e de não ser um pai omisso. Ou seja, eu mudei a estrutura desastrosa que tinha sido criada na minha família em todas as gerações passadas. Eu consegui mudar, mas não foi sozinha. Foi através do Espírito Santo. E se você tomar essa decisão hoje, você também pode mudar a estrutura da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais e da sua próxima geração, em nome de Jesus. Permita que a sua família se torne uma família saudável. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar toda esta casa. Pai, principalmente começando dos pais. Pais e mães. Porque eles são os responsáveis por esta família ser o que ela é. Senhor, se eles fizeram errado até o dia de hoje, eu sei que o Senhor tem o poder de mudar esta casa, de mudar esta família, de mudar esse pai, de mudar esta mãe. Pai, eles estão te aceitando hoje, eles estão aceitando esta palavra entrar nesta casa. E se eles decidiram que essa palavra, eles iam vir esta palavra até o final, agora eles estão aceitando que o Senhor Jesus, o Espírito Santo pode mudar essa família. Então o que eu te peço agora, Espírito Santo, muda o que o Senhor tem que mudar. Altera o que o Senhor tem que alterar. Faz o milagre acontecer, porque esta família quer mudança. Essa família quer mudança. E se essa família quer mudança, ela pode ter essa mudança através do Espírito Santo. Agora eu te desafio a orar comigo. Levante uma das suas mãos, ou dê a mão para todos que estão aí na sua casa, ou aquela pessoa que está do seu lado, e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu recebo esse desafio hoje de fazer com que a minha família seja uma família saudável. Eu recebo esse desafio e declaro que no que depender de mim, eu buscarei mais conhecer Jesus, eu buscarei mais conhecer o Espírito Santo, eu buscarei mais conhecer a palavra de Deus, para que a partir de mim, a minha família seja uma família saudável. E eu declaro que já tomo posse de que ela já é, pela fé, uma família saudável, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu declaro que sim, você vai ser esta família. Vocês já são esta família. Não deixa ninguém mentir para vocês. Não deixa o diabo mentir para vocês. Você, cada um de vocês aí na sua casa, você é uma bênção. Você é uma bênção. O diabo mentiu para vocês durante muito tempo, mas a sua família não vai mais viver debaixo dessas mentiras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, por favor, dê um like aqui, se caso você foi abençoado com essa palavra. Dê um joinha aqui, abençoa. Não esquece de curtir também esta página e se inscreva nesta página e também compartilhe ela com outros amigos através do WhatsApp, Facebook, onde você quiser. Compartilhe, porque tem muita gente precisando de ouvir uma palavra como essa. E se foi boa para você, compartilhe com os outros também. Deus te abençoe, te espero até no próximo episódio, se assim Deus quiser.